Pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Viana, sou professor do Pitágoras, Petim, leciono aí nos cursos de administração, contábeis, recursos humanos, logística. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a criação de questionários, né, ou provas dentro do nosso AVA, Ambiente Virtual de Aprendizado, tá? Hoje aqui, então, a gente vai mostrar as etapas da criação desses questionários, que basicamente aí se divide em três etapas. Primeiro, a gente vai criar uma questão. Após, a gente vai criar ali a prova, né, o questionário, tá? E depois a gente vai mostrar onde que a gente vai ver as notas que os alunos vão respondendo, né? Que é a correção automática, a gente vai conseguir visualizar, tá bom? Então, partindo da premissa que você já está logado no nosso AVA, lembrando aí que você tem que entrar na nossa plataforma docentes, né, Croton, entrou lá, depois seleciona na aba para ir ao ambiente virtual AVA, e a gente chega aqui nessa tela. Partindo da premissa que você já esteja aqui, então, a gente, aqui é o início, né, das disciplinas que eu estou lecionando nesse semestre. A gente vai vir aqui no seu canto superior direito, a gente vai vir em armário unificado. Você vai clicar no armário unificado. Clicando aqui no armário unificado, pessoal, vai abrir essa tela subsequente. Vocês vão vir aqui, ó, em banco de questões, tá bom? Em banco de questões, e vai clicar aqui no banco de questões. No caso aqui, estão as questões que eu já criei, tá bom? Mas como é que você vai inserir? Se for sua primeira vez de criar questões, essa tela aqui vai vir zerada para você, vai vir em branco. Só vai vir essa opção aqui de criar novas questões, tá bom? Nesse caso, vocês vão clicar em criar uma nova questão, ele vai abrir aqui. Nesse pop-up que será aberto aqui no canto esquerdo, que vocês vão ver nesse pop-up, você vai poder escolher o tipo de questões que você quer criar, tá bom? Vocês podem criar aqui, turma, as opções que a gente tem. A gente tem a opção de criar uma questão que é múltipla escolha, ou seja, você pode colocar uma alternativa certa, duas ou três ou quatro, tá bom? Aí você fica por critério de cada um. Você pode criar uma questão que seja verdadeiro ou falso. Você, por exemplo, coloca uma frase e pede para o aluno analisar se aquela frase é verdadeira ou falsa. A gente também pode criar uma questão de associação, ou seja, você deixa lacunas no texto, né? Você pode criar um texto onde que algumas palavras-chave estão faltando e você pede que ele faça um encaixe dessas palavras-chave. Se ele colocar a palavra-chave corretamente, o próprio sistema vai calcular como resposta correta ou parcialmente correta, tá? Você pode também ter essas respostas curtas. A resposta curta seria um texto, aonde você faria, né, uma pergunta aberta e pediria para ele responder em poucas palavras. A gente também pode fazer um tipo de questão numérica. A numérica seria para disciplinas vinculadas à matemática, que ele tem que realizar o cálculo, ele tem que colocar a resposta, que seria um número. Então, aí você pode colocar também um intervalo de número, tá? Por exemplo, a questão das casas decimais, né? Alguns arredondas e outros não. Você pode colocar, por exemplo, de intervalo de 1,05 até intervalo de 1,08, seria esse intervalo aí, a resposta está certa. Se ele colocar resposta diferente desse intervalo de 1,05 a 1,08, a resposta vai ser considerada errada. Também é possível a gente fazer esse tipo de adaptação aí, esse tipo de questão numérica. A gente também consegue, turma, criar uma questão de ensaio. Esse ensaio aqui, ele é diferente do resposta curta. A resposta curta, ela permite no máximo 3 linhas de resposta do aluno aí dentro do questionário, dentro da questão. O ensaio não, ele permite um volume maior, tá bom? De parágrafos, muitas vezes eu acho que até 45 linhas, salvo engano, ou 50 linhas é o máximo que ele consegue inserir dentro aí desse questionário de resposta.
Além também daqui, ela dá a opção de você, dentro da questão ensaio, o aluno fazer um anexo também. Vamos supor que a questão, além do texto, ele pode colocar um anexo complementar à resposta dele. Seja aí um PDF ou um Word, ele consegue colocar. Lembrando que o Excel, né, as planilhas eletrônicas, o nosso AVA, ele não está preparado, não está suportando o aluno subir esse tipo de arquivo, somente o Word e PDF, tá? Existe também, gente, o arrasta e solta. Esse arrasta e solta, ele permite você também fazer, como a associação, né, palavras faltando, a gente consegue também fazer através disso também. Ele é uma nova possibilidade, né, como se fazer associação. A gente também pode fazer o arraste e salto de imagem, aí você sobe a imagem e ele coloca, né, dentro lá a imagem do lugar específico que você vai direcionar. A gente também pode fazer o calculado, ou seja, ele tem que colocar a fórmula, ele abre um espaço para fazer fórmula. A gente cálculo simples também, a mesma coisa, ele abre para fazer a fórmula. A gente tem as correspondência de respostas curtas, randômicas. Aqui é um texto que tenha alguma sequência com uma correção automática, né? Ele vai caçar algumas sequências de palavras que está na resposta que a gente colocou como chave de resposta. Por exemplo, o aluno responde em um texto, ele vai verificar quantas palavras se coincidem com a nossa resposta padrão, para verificar se aquela resposta está certa ou errada. Também tem escolha as palavras que faltam, que é a mesma coisa do arraste e solta, mas aí com a opção de você escolher, né, quais são as palavras. Ele vai abrir um pop-upzinho, onde permite o aluno fazer a seleção daquela palavra que está faltando naquela parte do texto. A gente também tem marcadores arrasta e solta, também que é basicamente quase a mesma coisa do que eu já expliquei anteriormente. A gente também tem múltipla escolha calculada, no caso ir para a área de matemática, e respostas embutidas. Respostas embutidas seriam também basicamente essa questão de fazer associação da resposta. A gente, por exemplo, pede de dar uma definição e pede que eles identifiquem qual é o conceito. Eles façam ali, né, a ligação com o conceito. Tá? E tem também, gente, uma descrição que é basicamente parecido com ensaio, tá? Esse ensaio, como falei com vocês, é um texto mais longo. Ele permite se fazer aí, então, um enunciado, né? Onde o aluno vai descrever, né? Um texto explicando a situação, problema ou resolução da mesma, tá bom? No caso aqui, voltando, eu vou mostrar aqui para vocês, acho que os exemplos que mais podem ser aí utilizados por vocês. Eu vou fazer aqui, turma, para vocês agora, né? Múltipla escolha, a gente vai fazer uma questão de múltipla escolha, a gente vai fazer uma questão de falso e verdadeiro, a gente vai fazer uma questão de associação, a gente vai fazer uma questão de resposta curta e uma questão de ensaio. Aí, porque os demais eu acredito que sejam só uma outra variação desses 4 aqui principais que eu falei com vocês. Tá bom? Então, vamos lá, então. Primeiro aqui, a gente vai fazer, então, uma questão de múltipla escolha. Como é que vai funcionar aqui, então? Você vai clicar como múltipla escolha, selecionou, você vai aqui pedir para adicionar. Tá bom? E aí, turma, ele abre agora essa tela aqui subsequente. Essa tela subsequente vai ser para que você crie a questão e faça a descrição do cabeçalho dela. Eu recomendo a vocês a colocar sempre o nome da questão através de um padrão, porque quando a gente for criar um formulário lá para a prova ou para o exercício que vocês pretendem dar, vocês vão ver que ele vai abrir a possibilidade de ver todos os bancos de questões que a gente tem. Aí, na hora de procurar, para ficar mais fácil para você identificar. Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou colocar aqui, ó, teste 01, tá? Para ficar fácil. Mas a próxima questão que eu for criar, eu vou criar como teste 02, 03, 04 e 05, tá bom? Eu vou colocar lá. Aí eu vou colocar uma coisa aqui, escolha a frase correta abaixo sobre o que é finanças. Sobre o que é finanças. Aqui, então, gente, aqui é o nome da questão,
Lembrando que eu aconselho vocês a colocar aí através de um padrão, para que vocês identifiquem de forma mais fácil quando for fazer a criação do questionário, né? A criação da sua atividade ou prova. Vocês vão ver que lá na frente isso vai auxiliar muito. E também, quando for, né, aí preenchido o nome da questão, vocês vão para a parte do texto da questão, que é o enunciado mesmo da atividade que vocês estão criando. No caso aqui, eu estou falando, escolha a frase correta abaixo sobre o que é finanças. Então, aqui agora eu deixo isso aqui preenchido. Essa parte aqui, turma, marcação 1, a gente não altera, sempre deixa em 1. Feedback geral é quando a pessoa responder se você quer que apareça alguma frase. Pode aparecer, por exemplo, resposta salva, aí fica a critério de cada um de vocês, tá bom? No caso, eu sempre deixo vazio aqui, eu não gosto de preencher. Aí vem aqui, continuação, a gente tem aqui uma ou múltiplas respostas. No caso, ele vai fazer uma alternância que, se vocês observarem embaixo, numerar as escolhas. Eu coloco sempre A, B, C. Pode ser A, B, C, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sem numeração, aí fica a critério de vocês. Eu gosto sempre já de colocar o A, B, C. No caso, minhas questões, está vendo que a gente pode colocar uma resposta certa ou múltiplas respostas certas. Eu gosto sempre de colocar uma resposta certa só, tá bom? Aí eu vou colocar aqui, gente, vamos lá dando sequência, agora nas escolhas das alternativas, que seria aqui, a escolha 1 seria a alternativa A. Eu vou colocar aqui, finanças, vou colocar aqui coisas aleatórias, tá, turma? Só para dar exemplo para vocês, finanças é bicicleta. Finanças é bicicleta. Nesse caso aqui, se a pessoa escolher a alternativa A, está errado. Aqui eu daria a nota, tá? Se era 100, se era 90. Como essa alternativa é errada, gente, eu vou colocar 0. Lembrando, porque eu estou colocando que apenas uma resposta vai estar certo, tá? E aqui eu posso dar feedback. Aí eu posso escrever aqui, ó. Finanças não é feedback. Ó, finanças não é bicicleta. Tá, turma? Essa aqui é uma opção. Aí eu vou colocar lá, olha, finanças é uma área que cuida da administração financeira da empresa. No caso, partindo da premissa que essa é a frase certa, finanças é uma área que cuida da administração financeira da empresa, eu vou atribuir uma nota. Eu vou atribuir uma nota para quem responder essa questão. Nesse caso aqui, gente, eu vou colocar 100%, porque essa é, tá, turma, a resposta correta. E nesse caso, eu também posso colocar uma resposta aqui. Posso colocar assim, correto. Posso colocar aqui, certo, certo. Finanças é uma área que cuida da administração financeira da empresa. Então, aqui eu posso colocar certo. Aí eu também posso colocar aqui, ó, posso colocar mais uma alternativa. Finanças, vou copiar aqui de cima, finanças é, na terceira que seria a C, finanças é, vou colocar aqui, finanças é um carro. Lembrando que aqui são perguntas aleatórias, né? Só para criar um exemplo para vocês. Eu vou colocar a mesma coisa, vou copiar aqui e vou colocar um feedback. Finanças não é um carro, tá? Aí vou partir agora para a alternativa D aqui, né? Que seria a 4, que seria a D. Aí vou colocar finanças vou colocar aqui. Ativa finanças é um avião. Avião. Vou colocar nenhuma nota também, porque essa daqui está errado. E vou copiar aqui e falar, finanças não é um avião. Não é um avião. E também, turma, eu vou colocar aqui agora na alternativa E, né? Lembrando, gente, que é sempre bom vocês colocarem aqui 5 alternativas. Mas, Fábio, e se eu colocar só 2? Sem nenhum problema. Se você preencher 2 alternativas, na hora que
questionário for aberto, só vai aparecer 2 alternativas. Se você preencher 3, vai aparecer 3, 4, 4, 5, 5. Ah, mas eu quero preencher mais alternativas. Você vai clicar nesse botão aqui, ó, espaço em branco para mais escolhas. Ele vai abrir aqui, escolha 6, 7, 8, 9 e assim consequentemente. Fica a critério de cada um de vocês aí. Eu vou colocar aqui, ó, finanças, agora o próximo, né? Finanças é um caminhão. Finanças é um caminhão. Vou copiar e vou colocar aqui como feedback. Finanças não é um caminhão. Nesse caso aqui, gente, lembrando, né? A única que eu atribuí como 100% foi a escolha 2, que representa aqui a alternativa B, porque ela é a correta. Porque, novamente, na hora de fazer aqui a escolha, se vai ter uma resposta certa ou se vai ter mais respostas, eu só marquei uma, tá bom? Se eu tivesse aqui marcado mais de uma, eu poderia colocar lá embaixo mais de uma alternativa como 100%, tá? Então, aqui dando sequência, né? O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou salvar as mudanças. Fiz o preenchimento, eu salvo as mudanças. Neste caso, ele vai vir agora para aqui, tá, turma? Como eu falei com vocês, a gente tem que procurar aqui a partir do nome. Como eu já tenho muitas questões criadas, eu vou ver aonde que ele foi o nosso teste 1. Na onde que ele está aqui. Estou navegando no painel aqui das minhas questões. Aqui, ó, teste 01. Tá vendo? A questão que eu acabei de criar, ela está aqui, teste 01. Nesse caso aqui, eu posso, turma, caso, Fábio, eu quero excluir uma questão. O que você tem que fazer? Eu acabei de criar essa questão, vi que eu criei errado, eu posso vir aqui, né, pego essa questão e venho aqui, tá vendo, gente, nesse xizinho e excluir a questão. Lembrando que se você excluir, você exclui para sempre, não tem como recuperar, tá? Mas um detalhe importante que eu chamo a atenção de vocês, uma vez que vocês criaram um formulário, né, um questionário e aprovam uma atividade para um aluno, e o aluno já respondeu ou já foi o prazo da publicação dessa atividade, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, você não pode mais excluir a questão, tá, gente? Mesmo que você exclua, ela não sai do questionário que você criou, tá bom? Mas aí eu vou falar um pouco mais disso lá para frente lá, tá? E então aqui, ó, eu queria chamar a atenção que você tem essa opção aqui de excluir, você tem a opção aqui de editar. Ficou faltando um detalhe nessa questão. Você pode editar novamente e você também pode pré-visualizar da forma como o aluno vai enxergar a questão que você criou. Eu vou clicar aqui no pré-visualizar para vocês verem como é que vai ficar a questão. Quando o aluno abrir lá o questionário ou atividade que a gente criar, vai aparecer dessa forma aqui para ele, gente, ó. Escolha a frase correta abaixo sobre o que é finanças. Escolha uma. A finanças é uma área que cuida da administração financeira da empresa? B. A finanças é uma bicicleta? Finanças é um carro? Finanças é um caminhão? Finanças é um avião? Lembrando aqui, turma, pessoal, desculpa, as alternativas, elas são randomizadas, tá? Ou seja, cada hora ela está num lugar. Não significa que lá, quando a gente criou a A, ela vai ficar na posição de A aqui, não. Pode ser que para um aluno vai aparecer no E, a posição E, para outro aluno vai aparecer na posição B. Isso é para tentar dificultar as colas, né? A passagem de resposta de um aluno para o outro, tá bom? E aí, olha que coisa interessante. A gente pode colocar aqui, por exemplo, olha, vamos colocar a resposta correta. Vamos lá ver aqui, ó, finalizar e enviar. Marquei a resposta correta, vou enviar e finalizar. Vamos ver como é que vai ficar. Olha que interessante, fala, finanças é uma área que cuida da administração, certo? Finanças é uma área que cuida da administração. E aí, olha que coisa interessante, aqui está o feedback da resposta, falando por que a resposta está correta. Aqui, então, eu vou retornar nesse daqui de pré-visualizar, a gente tem uma opção de ver todas as possibilidades do aluno. Vamos supor que agora, olha que coisa interessante aqui, nessa nova visão, né, que a gente entrou na pergunta de novo, vejam que agora a alternativa correta é a E. A finanças é uma área que cuida da administração financeira da empresa, se tornou a alternativa E. Como eu falei com vocês, né, ele é randômico e ele faz com que essas alternativas aí sejam alteradas.
Vamos colocar aqui só para a gente ver uma resposta incorreta. Vamos colocar aqui que é a C, finanças é uma bicicleta. Vamos enviar e vamos ver o que ele responde para a gente. Olha lá, olha. Ele responde lá que finanças é uma bicicleta? Errado, finanças não é uma bicicleta. Sua resposta está incorreta. A resposta correta é: finanças é uma área que cuida da administração financeira da empresa. Então, ele já dá o feedback para o aluno mostrando por que ele errou. Tá bom, turma? Lembrando que isso tudo tem que ser montado, tá? Quando a gente fez lá a questão. Tem que ter um trabalho primeiro, né? Da gente colocar as respostas e também o feedback para que o aluno consiga enxergar aqui no final, tá bom? Então, essa daqui é uma questão de múltipla escolha. É uma possibilidade que a gente tem aí, tá, gente? Agora, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Vou voltar aqui. Vamos criar uma nova questão, tá? A próxima nova questão que a gente vai criar vai ser a de falso verdadeiro. Tá? No caso aqui, uma questão de falso verdadeiro. A gente clicou, né? Lembrando, então, que criar uma nova questão, falso verdadeiro, e adiciona. Aí vai abrir essa tela novamente, que a gente viu também na primeira, tá? Ela é bem parecida, pedindo para criar um nome de questão. Como eu falei com vocês, eu vou seguir um padrão, vou colocar teste 02. Ou, diferentemente da questão de múltipla escolha, aqui vai ser uma frase que o aluno tem que analisar e ele tem que colocar se a questão é falsa ou verdadeira. Vamos lá, agora eu vou colocar, gente, finanças é uma área que cuida da vida financeira das organizações. Lembrando que eu estou colocando frases aleatórias, tá, gente? Só para eu dar de exemplo para vocês. Estou colocando que finanças é uma área que cuida da vida financeira das organizações. No caso, voltando a repetir aqui, marcação padrão é um mesmo, a gente não altera. Feedback geral é para falar, né, se está certo ou errado, para contextualizar alguma coisa da questão, tá? No caso, eu deixo sempre em branco. Aconselho também vocês deixarem em branco. E aqui está a resposta, se vai ser falso ou verdadeiro. Aí, turma, que coisa interessante. A gente pode fazer aqui, ó. Se a resposta for falso ou verdadeiro, aqui pode dar um feedback, tá bom? Vamos lá. Resposta, nesse caso, vamos colocar ela como verdadeiro. Se ela for verdadeiro, o que a gente vai pegar? A gente fala aqui, ó. A gente vai pegar, eu vou copiar de novo e vou reafirmar. Finanças é uma área que cuida da vida financeira das organizações. Vou colocar aqui certo, tá bom? Agora, se a pessoa colocar falso, eu vou escrever errado. Vou escrever errado aqui, porque ela errou, né, a questão, e vou colocar finanças é uma área que cuida da vida financeira das organizações. Ok? Então, esse é o feedback que eu estou dando. Se ela responder verdadeiro, ela vai acertar, e a gente está confirmando. Finanças é uma área que cuida da vida financeira das organizações. Isso está certo. Agora, se ela responder errado, ou falso, né, significa que ela errou, então está errado. Aí eu reafirmo para ela que finanças realmente é uma área que cuida da vida financeira das organizações. Aí, no caso, gente, o preenchimento aqui, eu vou salvar as mudanças. Salvar mudanças. Aí, eu vou aqui agora, como falei com vocês, vocês vão voltar para essa tela. Possivelmente o de vocês vai estar aqui já, porque vocês não vão ter nenhuma questões, né? Vocês já vão estar aqui, já prontidão na próxima tela para vocês. No meu caso, eu estou procurando porque eu tenho já muitas questões criadas. Acho que eu vou lá na página 3, que ela já está aqui, ó. Não. Página 4. Aqui, ó. Ela está aqui na página 4, para mim, o teste 2. Como falei com você, se você quiser excluir a mesma coisa, errei a questão, quer excluir, você excluir aqui. Ah, eu quero editar e melhorar a questão. Você pode editar, né? Ou então você pode pré-visualizar, tá, turma? Um detalhe, quando você edita, volta para aquela tela que a gente acabou de preencher, tá? De criação da questão, a mesma coisa. No caso, eu vou colocar aqui de pré-visualizar a questão. O aluno, ele vai ver a questão dessa forma aqui, tá, gente? Ele vai falar, ó, finanças é uma área que cuida da vida financeira das organizações, escolha uma opção, verdadeiro ou falso. No caso, eu vou colocar aqui a verdadeiro e vou enviar aqui a resposta certa. Vamos ver como é que vai me dar de resultado aí. Olha, o feedback ela me deu certo. Finanças é uma área que cuida da administração financeira das organizações. Resposta correta é verdadeiro. Então, aí é o feedback que o aluno vai ter.
Eu vou reiniciar, começar de novo aqui, para a gente ver agora o cenário errado, né? O falso. Vamos ver como é que vai ficar. Falso, vou marcar aqui e vou enviar e finalizar. Para mostrar aí para vocês, olha lá, errado, tá vendo? Ele dá um feedback. Finanças é uma área que cuida da vida financeira das organizações. A resposta correta é verdadeiro. Então, aí é o segundo tipo de questão que a gente pode criar, tá, gente? Lembrando que aqui, ó, a gente não faz alteração desses dados aqui, tá bom? A gente deixa da forma como tá aqui. Aí agora, então, vamos para o nosso terceiro exemplo. Vamos voltar aqui para essa tela. A gente vai criar uma nova questão e a gente agora vai fazer uma associação, tá? A associação é aquilo que eu falei com vocês, é para associar, por exemplo, eu dou um conceito e peço que defina qual é o termo que aquele conceito está vinculado, tá bom? Aí a gente pode colocar e escolher. Ele vai requerer, gente, que no mínimo a gente faça 3 alternativas, que seria A, B e C, tá bom? No mínimo. Aí vamos lá. Aí, então, ele vai para essa tela aqui, né? Também é padrão, como acho que praticamente todas as alternativas de questões. E a gente vai lá, ó. Vou colocar, como falei com vocês, no padrão, teste 03, e vou colocar, faça a ligação conforme a definição do conceito ao seu termo. Ok? E aqui, o que vai acontecer? Vai ser a mesma coisa lá, marcar padrão 1, feedback geral, eu falei com vocês que eu deixo sempre em branco, e vai aparecer agora aqui a questão de embaralhar. Para quê? Para que elas não fiquem na sequência, e para cada pessoa apareça diferente aí, tá bom? Ele vai pedir aqui que vocês forem ver, gente, ela definir pelo menos 2 questões, ou seja, você criar 2 definições de conceito e 3 respostas que seriam um termo que se refere àquele conceito, tá bom? Lembrando que é possível definir outras respostas erradas ou criar uma resposta, uma pergunta em branco. É uma possibilidade aí que você tem, tá? Por exemplo, se você quer colocar mais respostas do que questões, você pode fazer, tá? Aí você só tem que deixar a questão em branco. Aí vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui cor clara. A cor clara, gente, a resposta, branco. Maior time de Minas Gerais. Vou colocar aqui, Atlético. Atlético. Melhor faculdade do Brasil. Vou colocar aqui, Pitágoras. Lembrando que eu estou colocando coisas alternativas aqui, turma. Estou colocando coisas aleatórias, perdão, só para título de exemplo aí para vocês, tá bom? No caso, vocês têm que criar com o cenário que vocês têm aí. Como eu falei com vocês, se vocês quiserem incluir mais, vocês podem incluir aqui, ó, incluir mais itens, né, em branco, fica a critério de vocês. Aí ele vai abrir mais 3, aí você pode colocar mais alternativas. Mas aí o que vai fazer aqui então? Você também vai salvar, tá? Partindo da premissa que a gente só vai criar essas 3, você vai salvar mudanças. Ele vai carregar, conforme falei com vocês, né? O meu vem um pouco mais, porque eu já tenho questões criadas. Vou vir aqui, ó, teste 3 está aqui. O teste 3 é a mesma coisa, tá? Como eu falei com vocês. Se quiser excluir, editar novamente, mas vamos lá para pré-visualizá-lo. Pré-visualizá-lo, gente, lá, vai aparecer assim para o aluno aí de vocês. A questão fala, faça a ligação conforme a definição do conceito ao seu termo, tá? No caso, vai ser lá, a melhor faculdade do Brasil. Quando você for abrir aqui, ó, ele vai te dar a opção de 3 aqui, as 3 respostas. Atlético, Pitágoras ou Branco? Falar a melhor faculdade do Brasil, a gente sabe que é o Pitágoras. Cor clara, a gente vai colocar branco. Maior time de Minas, a gente vai colocar o Atlético. Nesse caso, a gente vai enviar e ele vai dar a resposta lá. A resposta está correta. Melhor faculdade do Brasil, Pitágoras, cor clara, branco. Maior time de Minas Gerais, o Atlético.
Nesse caso aqui, turma, se vocês observarem nesse exemplo, aqui no canto esquerdo de você superior, vocês vão ver que, ó, questão 1, correto, atingiu um de 1. Vamos supor, começar de novo aqui, tá? Vamos supor que a pessoa acerte um e erre outro. Vamos ver como é que vai se comportar. Melhor faculdade do Brasil, eu vou colocar branco. Cor clara, eu vou colocar branco. E melhor time de Minas, eu vou colocar o Atlético. Ou seja, a gente colocou 2 corretas e 1 errada. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Olha que coisa interessante, ele marca 2 certas e 1 correta. E ele faz uma média aqui e ele atingiu 0,67 de 1. Tá bom? Então, ele dá essa possibilidade aqui de a pessoa colocar, se ela errou 1 ou 2 ou 3, ele considera, tá bom? Então, aqui também, vou fechar e vamos lá para o nosso quarto cenário. Criar uma questão. A gente vai criar agora. No caso, gente, eu vou mostrar para vocês como é que cria o ensaio, tá bom? Porque na questão aqui, o ensaio, ele é bem praticamente a resposta curta. E eu aconselho vocês a usar um ensaio também, tá? Porque ele permite uma quantidade maior de texto aí. Vamos então criar agora uma questão de ensaio. Clicar aqui em ensaio, vou adicionar, ele vai para essa tela aqui, tá bom? Lembrando que coloquem aqui o nome de uma questão padrão, 04, e vou colocar aqui, escreva todo o processo necessário para a criação na área financeira dentro de uma empresa. Estou pedindo, então, que o aluno descreva todo o processo necessário para a criação de uma área financeira dentro de uma empresa. Nesse caso aqui, né, turma, vocês vão colocar enunciados explicando, né, o que vocês querem que o aluno faça. Como eu falei com vocês, marcação sempre 1, não altera isso. Feedback eu não gosto de preencher, eu aconselho vocês deixarem em branco. Aqui vai ser diferente, porque aqui a gente vai determinar quais são as diretrizes que as pessoas vão poder responder. Formato de resposta sempre tem que ser o editor HTML, porque como a gente está numa página online, né, a gente tem o editor HTML, mesmo que tenham outras fontes aqui, eu aconselho sempre vocês deixarem em HTML. O texto que você vai exigir, insira um texto, você pode deixar um texto opcional, mas aí eu sempre deixo exigir que o estudante insira um texto. Tamanho da caixa de entrada. Aí esse daqui é o que diferencia da resposta curta. Você vai colocar aqui, gente, quantas linhas aí você deseja que o aluno possa ter no máximo aí, tá? Não necessariamente significa que o aluno tem que preencher toda, mas aí fica o espaço disponível. Ele vai, como falei com vocês, acho que no início até 40 linhas mesmo. Permite que ele escreva aí 40 linhas, tá bom? Permitir anexo, como falei com vocês, você pode fazer com que o aluno também entregue com o anexo. Eu gosto de colocar sim, eu vou colocar ilimitado, você pode permitir que o aluno coloque 1 anexo, 2 anexos, 3 anexos ou ilimitado. Vou colocar aqui ilimitado, só para mostrar para vocês, e vou colocar aqui exigir anexos, eu sempre deixo opcional, porque fica por opção do aluno se ele quer colocar ou não anexo, tá bom? Informações para avaliadores. Nesse caso, se não for você que for avaliar, tá bom? Aí você pode colocar um texto aqui dizendo como o avaliador ele tem que de fato analisar a resposta do aluno. Mas como a gente mesmo vai analisar, então não é necessário. Então aqui nesse caso eu vou vir e vou salvar as mudanças. Vamos lá procurar agora ele. Aí está aqui, né, nessa tela, teste 4. Eu também tenho a opção de excluir, editar novamente, mas vamos lá entregar. Olha que coisa interessante, turma. Ele vai abrir, então, esse texto aqui, tá? Ele vai falar que o tamanho máximo do arquivo... Deixa eu ver, opa. Aqui fica melhor. Ele vai abrir... Engraçado. Ele vai abrir aqui, descreva todo o processo necessário para a criação de uma área financeira dentro de uma empresa. O aluno vai responder aqui, tá bom? Ele pode fazer um texto aqui, que a gente vai receber, e ele também pode fazer aqui o envio de um anexo. Ele pode arrastar, né, conforme está indicando aqui um arquivo para aqui, e pode enviar para a gente verificar se aquilo que a gente exigiu ou solicitou para ele está correto ou não, tá bom?
Então, como eu falei com você, gente, aqui é a primeira fase de 3 etapas para a gente começar a criar um questionário. Primeiro é criar a questão, agora a gente vai para o passo 2, que é para criar um questionário mesmo online que o aluno vai conseguir acessar, tá bom? Então, vamos lá agora para essa etapa. Nesse caso, então, tá? A gente tem aqui, então, as questões. Lembrando que agora que vai fazer sentido para vocês, que eu pedi o padrão, né, do nome da questão, que a gente vai pegar a questão teste 01, teste 02, teste 03 e teste 04. No caso, você vai pedir, você vai ter que vir aqui, ó, aula do professor, para o passo 2. A gente vai vir aqui no canto direito de vocês aí da tela, aula do professor, tá? Você vai escolher qual é a disciplina que você quer criar o questionário, tá, turma? No caso, eu vou criar aqui para essa disciplina que apareceu primeiro aqui mesmo, vou deixar o que é a minha de capital de giro, e vou clicar aqui nessa pastinha suspensa aqui, ó, gerenciar materiais. Quando eu clicar aqui, vocês vão ver que vai abrir para vocês essa tela aí, tá bom? O que vocês vão fazer aí, gente? Vocês vão, nessa opção, vocês vão criar um questionário. Vocês vão aqui, ó, criar um novo questionário. Na criação desse questionário, agora que você vai escolher, você vai colocar um título para ele. Vou colocar aqui, ó, atividade parcial 2, aí colocar capital de giro, capital de giro. Aí eu vou colocar aqui na descrição, responda as questões conforme solicitado em cada enunciado. Enunciado. Em cada enunciado. Tá? Então, eu estou pedindo que ele responda. Vou colocar aqui um tempo padrão, quanto tempo vocês acham que eles vão responder. Vou colocar aqui que ele vai responder isso em, sei lá, em 30 minutos. Aqui eu posso escolher quantas vezes o aluno ele vai poder fazer a resposta, tá? Ah, ele pode tentar 2, 3, 4 vezes. Um detalhe, tá, gente? O aluno, vamos supor que ele começou a responder o nosso questionário. Nosso questionário tem 10 questões. Se ele sai na quinta questão, ele não entregou o questionário. O questionário fica em progresso, tá bom? Isso não é considerado uma tentativa. Quando ele retornar para a plataforma AVA e tentar de novo responder o questionário, ele vai voltar na quinta questão e continuar, e aquilo vai ser considerado como uma tentativa só, tá? Tentativa aqui é quando ele finaliza, entrega e sai o resultado, tá? É quando de fato ele já faz a entrega final, tá bom? Então, um detalhe aí. Então, vamos lá, vai ficar a carga horária 30 minutos. Vou colocar aqui a tentativa, uma tentativa só. Eu vou colocar, gente, que aqui, abrir o questionário, é quando o aluno ele vai ver o questionário. Eu vou colocar aqui que ele vai ver a partir do dia 9, aí vai ficar a critério de vocês colocar aqui a data e a hora que vocês querem que o aluno ele veja o questionário, e vou colocar aqui também, ó, encerrar o questionário. Encerrar o questionário é o dia que eu quero que ele encerre. Eu vou colocar aqui que eu quero que ele encerre dia 22 de maio de 2020, nesse horário aqui, tá bom? Então, aqui está o horário de abrir e o horário que ele vai fechar. Como eu falei com vocês, por isso que é importante, né? Quando você for criar a questão, você padronizar, é neste momento aqui. Porque quando você for procurar, ó, meu banco de questões, agora eu vou fazer a associação da questão à atividade que eu estou criando. Aí eu tenho que vir, que é o questionário que eu estou criando, né? Eu tenho que identificar aqui, ó. Aí, neste caso, eu vou procurar, como eu padronizei, tá vendo aqui, ó? Eu vou clicar teste 1, teste 2, teste 3 e teste 4. Ou seja, está me permitindo agora aqui com mais facilidade identificar qual é a questão que eu quero associar. Lembrando, gente, que como dependendo de quantas disciplinas aí você selecione, né, pode ser que você tenha muitas questões criadas, como eu tenho aqui, né? Se vocês observarem, eu tenho um volume grande aqui de questões já criadas aqui, tá bom? Então, eu estou selecionando teste 1, 2, 3 e 4. No próximo passo é selecionar o encontro que eu quero deixar disponível, né? Vou colocar aqui, ó, na unidade 4, seção 4, eu vou colocar aqui no encontro aula. Ou seja, unidade 4, seção 4, eu estou colocando aula, tá bom?
marco aqui para que minhas turmas consigam ver esse formulário, e lembrando que eles só vão visualizar, os alunos, só vão visualizar dia 9 de maio de 2020, ou seja, só vai visualizar amanhã a partir das 2h59, tá, gente? Eles só vão visualizar nesse horário. Então, eu salvo a mudança. Então, a gente vai voltar para essa página, você vai ver que após salvar a mudança, ele volta para essa página, e aí você vai vir aqui embaixo, turma, como eu estou mostrando para vocês, você vai ver ela, ó, que está aqui disponível a atividade já para o aluno, tá bom? Nesse caso aqui, turma, o aluno, ele vai ter a sua visualização lá no encontro. Vamos ver lá agora, no AVA. Vou voltar aqui no AVA para mostrar para vocês qual vai ser a visão do aluno. Eu vou criar na disciplina Capital de Giro. Vou voltar aqui na atividade Capital de Giro. A gente fez na unidade 4, seção 4. Olha aqui, atividade parcial 2, Capital de Giro. Ela já está disponível para o aluno, tá, turma? Ela já está aqui, tá bom? Ela já está aqui para o aluno visualizar, tá? Nesse caso que o aluno clica, vai ser a mesma coisa do que essa atividade aqui, por exemplo, diagnóstico, vou mostrar para vocês, aonde o aluno vai entrar. Quando ele entrar, vai ser a mesma coisa que ele vai ver aqui agora. Ele vai ver a mesma coisa aqui. Ele vai ver esse mesma telinha, ele vai ver, mas com as questões que a gente criou, tá bom? Ele vai ver todas as questões que a gente criou, as 4, vai respondendo. Aí, como eu falei com você, só considera, por exemplo, uma tentativa quando ele finaliza, tá? Nesse caso aqui, se eu sair de novo, vocês vão ver, eu vou sair aqui, eu saí e vou voltar na atividade diagnóstica para mostrar para vocês que não considerou uma tentativa, ela está em progresso, tá bom? Só considera uma tentativa quando ele responde, envia tudo e sai a nota do aluno. Então, esse daqui, gente, é o segundo passo que vocês têm que criar. Recapitulando, o primeiro é criar a questão, o segundo é criar o questionário vinculando a uma sessão, tá bom? E agora o terceiro passo, como eu falei com vocês, é vocês pegarem as notas. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu criei para os alunos, na minha avaliação oficial 1, eu criei uma prova para ele, tá bom? Eu criei aqui, ó, avaliação oficial 1, né? Você vai clicar como se fosse, no caso da atividade de vocês, quando acabou o prazo do aluno responder, tá? Você vai clicar na atividade, um dia depois, ou depois da horário, né? No caso, a minha prova, eu disponibilizei dia 23 de abril, né? Desculpa, eu disponibilizei não, né? Eu encerrei ela dia 23 de abril, tá bom? E aqui, então, turma, aonde que vocês vão visualizar as notas que os alunos tiraram. Vocês vão entrar na atividade, como eu entrei, clicou nela, você vai ver aqui, ó, tentativas, 32 do seu grupo. Eu vou clicar nessas tentativas, que vai estar lá para vocês, e ele vai para esse relatório aqui. Você vai colocar, ó, tentativas de usuários inscritos, você vai deixar, você vai desmarcar em progresso, você vai desmarcar vencidas e vai desmarcar nunca enviadas. E você vai colocar, mostrar no máximo uma tentativa para o usuário em nota mais alta. E você vai pedir para mostrar no relatório. Lembrando, gente, se você não tiver, coloquem sempre tamanho da página 100 e resultado de cada questão você coloque não, tá? Para não aparecer aqui o resultado de cada questão. Nesse caso, olha o que vai aparecer aqui, tá? Vou só ordenar aqui, porque ele vai vir desordenado, tá vendo que não está em ordem alfabética? Você clica aqui em nome, ele vai ordenar por nome das pessoas. Eu só vou descer aqui agora, ela tá Dalton, Ana Paula está ordenado. Nesse caso aqui, o meu exercício, ele foi criado numa escala de 0 a 10, porque eu coloquei como toda a questão aqui do AVA, ele está de 0 a 10, tá? De vocês também vão estar a mesma coisa. Neste caso aqui, eu só converti, por exemplo, a minha prova oficial 1 valeria 1.000 pontos, tá? Nesse caso, o Adalto tirou 7,17. Se eu fazer uma escala, né, de regra de 3 aí para 1.000 pontos, significa que ele tirou 717 pontos. A Ana Paula, no caso, tirou 1.000 pontos, porque ela tirou 10 em 10, tá bom? É aquela velha escala que a gente já está acostumado, que é um professor mais antigo aí do Pitágoras, tá? A gente faz essa escala de conversão aqui.
O AVA, então, gente, todo o questionário que ele vai criar, então, com a escala de 0 a 10. Como a gente criou 4 questões, elas estão valendo 2,5 cada uma delas, tá bom? Se você criar um formulário com 10 questões, cada questão vai valer 1 ponto. 5 questões, cada questão vai valer 2 pontos. Se você criar um formulário com 20 questões, cada questão vai estar valendo meio ponto, tá? Vai estar dependendo aí. Ah, se criar uma questão vai valer 10 pontos, tá bom? Ah, vou criar só um questionário lá com um ensaio, né? Uma questão de ensaio. Ela vai valer, então, dos 10 pontos. Aí, quando você for dar a nota, ela está valendo 10 pontos, tá bom? E aí, então, gente, nesse momento aqui, você visualiza as notas. Neste caso, são das correções automáticas, tá, gente? Você vai visualizar daquelas que são múltipla escolha, de fazer associação, aonde o próprio sistema já corrige, tá bom? Verdadeiro ou falso, aqui também você vai conseguir identificar. Agora, se tiver uma questão de ensaio ou uma resposta curta, você vai ter que fazer a correção dessa nota, tá? Mas como é que vai ser essa correção aí, gente? Um detalhe. Eu vou vir aqui para mostrar para vocês aonde que a gente vai fazer essa correção. Eu vou vir aqui na minha disciplina, modelo de gestão. Acho que está aqui, deixa eu ver. Só um minutinho para ver se identifico. Não, não tá. Só um minutinho, turma. Não, com 4.2, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. No caso, por exemplo, voltando, né, vocês teriam que identificar uma questão que tenha um ensaio, vocês vão clicar nela, né, no caso, aí vocês vão ver, ó, uma tentativa do meu grupo. Eu vou clicar aqui nela, vou ver quem respondeu. Nesse caso aqui só foi uma, né, foi a Ana Paula. E eu vou vir aqui, tá vendo, gente, ó, em revisão de tentativas. Aqui, no caso, foi um questionário que eu dei aberto. Olha aqui, ela vai colocar a resposta dela, tá bom? E no caso, não, ela não entregou, ela está em progresso. Então aqui não tem como eu fazer a avaliação. Eu vou ter que voltar então aqui para mostrar para vocês como é que vai fazer a do faça valer a pena. Vai ser aqui mesmo. Eu vou pegar uma aqui, gente. Imagina que ó, você gerou o relatório para ver as notas do aluno, né? Vou tirar aqui as vencidas, vou colocar marcar uma e vou pedir para gerar o relatório. Vou pegar aqui e vou pegar aqui revisão de tentativas. Vou fazer a revisão de tentativas, vou clicar abaixo do nome. Quando for uma questão aberta, você, turma, vai vir aqui ó, em faça um comentário ou modifique a avaliação. O que significa isso? Você vai dar nota. Quando for uma questão do ensaio, né, onde o aluno vai postar a resposta e você vai corrigir, não o sistema, você vai clicar na revisão, conforme eu cliquei lá atrás, né, quem não pegou, volta o vídeo um pouquinho para vocês verem, vocês vão clicar em revisão lá, você vai clicar aqui, ó, faça um comentário, modifique a avaliação. Quando você clicar aqui, ele vai abrir a nota, e aqui ele vai falar, faça um comentário, e aqui, ó, que você vai dar a nota, tá bom? No caso aqui vai estar em branco e vai te falar qual é a nota que você tem que dar. Você pode fazer um comentário aqui e fazer a correção dando uma nota maior. E vai ter que clicar em gravar aqui. Gravou, modificou a nota, ele já faz esse cálculo automático que a gente viu aqui atrás, né? Opa, ele vai mostrar esse cálculo aqui, ó. Ele vai mostrar o cálculo aqui automático aqui. Ele já faz a alteração da nota, tá bom? Então, quando você fizer aí um questionário com ensaio, você vai ter que corrigir manualmente, tá bom? Aí você vai, peço aí que vocês voltem no vídeo, vejam que você vai ter que clicar em revisão de tentativas, aí você vai ter que identificar a questão que é ensaio, você vai lá naquele comentários ou alteração da nota, clica nele, coloca a nota e faz as considerações, né, se está certo ou errado, e faz a gravação. E o aluno consegue enxergar isso depois como resposta. Então aí, gente, a gente vai finalizar esse tutorial, né, falando sobre como criar questões no AVA aí, o nosso questionário.
Agradeço aí pela participação de vocês aí, fico à disposição e muito obrigado.